Sabe aquele fenômeno que é quase universal hoje em dia? O simples ato de acordar. Tipo, a pessoa abre o olho e, antes mesmo de colocar o pé no chão, a mente já abriu umas 50 abas diferentes. Nossa, sim. E-mail não respondido, pendência financeira, aquele cenário catastrófico que a gente cria do nada. Exato. O estresse não é mais aquele evento isolado, tipo fugir de um predador na savana. Ele virou o ar que a gente respira nas grandes cidades, né? E aí acaba que as pessoas assumem que o único jeito de lidar com esse cruzamento lotado de informações é criar uma casca grossa. A resposta padrão da sociedade tem sido justamente essa, sabe? Construir armaduras emocionais. Uma sobrevivência que é baseada na resistência pura. Só que o caos é aceito como estado normal das coisas. E isso cansa, né? Muito. O problema dessa abordagem é que resistir exige um gasto de energia monumental. Uma hora, essa armadura pesa demais e o sistema entra em colapso. É aí que a gente vê burnout, ansiedade crônica, apatia. Mas e se existisse a possibilidade de ativar um fone de ouvido com cancelamento de ruído interno, bem no meio dessa tempestade toda? É isso que a gente vai explorar no Mergulho Profundo de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada, e eu estou muito animada para essa discussão. Nossa missão hoje é extrair umas pepitas de sabedoria práticas da parte 10 do livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos, do Gustavo Honendorf, para quem quer parar de só sobreviver e começar a realmente viver. E o que torna esse material tão rico é que não estamos falando de umas abstrações filosóficas vazias, né? Ele vai bem na prática. Total. As fontes de hoje misturam desde neurociência pesada e física quântica até sabedoria milenar, monges budistas, os Beatles e samurais. É uma loucura. É uma síntese extraordinária de como transformar o inferno dos desafios diários em um terreno de paz interior. Ok, vamos desempacotar isso. E eu acho que a gente tem que começar pelo único lugar onde a vida realmente acontece, né? O momento presente. Sem dúvida. Porque não dá para encontrar paz no caos se a mente fica viajando no tempo. Tipo, ruminando o que deu errado no passado ou projetando tragédia no futuro. Uhum. E as fontes trazem o exemplo do Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco. A história dele no Holocausto muda completamente o que a gente entende por resiliência. É brutal, mas muito definitivo. Toda a vida anterior dele foi apagada. Família perdida, dignidade arrancada, o trabalho de uma vida destruído. Qualquer mente humana submetida àquela privação extrema, ao frio, à fome constante, teria colapsado. Principalmente se focasse no horror do amanhã, sabe? Mas a genialidade do Frankl no meio daquele abismo foi perceber a única liberdade que não podiam tirar dele, a escolha de como reagir àquele sofrimento no exato momento em que ele acontecia. Ele não ficava focando no fim da guerra porque isso não estava no controle dele. Ele escolheu ancorar a consciência no presente, né? Em coisas minúsculas, tipo oferecer a própria ração de pão para um companheiro mais fraco. Exatamente. O sentido da vida não estava em grandes planos futuros. Foi assim que nasceu a logoterapia, que é baseada nessa premissa de que a maior força do ser humano é a busca por sentido. E esse sentido só pode ser forjado no agora. E o mais louco é que a neurociência hoje prova isso quimicamente. Para quem está ouvindo e acha que é só teoria, existe uma ferramenta química muito rápida para forçar o cérebro a pousar no agora. A gratidão. E a gratidão sofreu muito tempo com um problema de relações públicas, né? Era vista só como frase de efeito de cartão postal. Sim, até os caras colocarem monges budistas numa máquina de ressonância magnética. Esse estudo é fantástico. Eles examinaram o cérebro desses monges durante estados de contemplação profunda e gratidão. E o que eles viram foi uma ativação massiva no córtex pré-frontal, que é a área do pensamento complexo e da regulação emocional, certo? Isso, e simultaneamente a atividade na amígdala simplesmente despenca. Para quem não sabe, a amígdala é aquele centro primitivo de processamento do medo. É o alarme de lutar ou fugir. E aí tem aquele estudo famoso da Universidade da Califórnia também, né? O do Emmons e McCullough. Esse é um clássico. Eles dividiram centenas de participantes em 3 grupos. Um escrevia semanalmente sobre coisas pelas quais eram gratos. O segundo focava só nos aborrecimentos diários. E o terceiro em eventos neutros. E o resultado em 10 semanas foi bizarro. Muito. O grupo da gratidão não só relatou mais otimismo,
mas a biologia deles mudou. Menos dores físicas, melhora na qualidade do sono e precisaram de bem menos visitas médicas. A liberação de dopamina no núcleo accumbens explica isso, né? Exato! Cultivar a gratidão ativa o sistema de recompensa. O ato de procurar motivos para agradecer literalmente reconfigura as vias neurais para reconhecer a abundância em vez da ameaça. Mas aí surge um questionamento. Isso não é só positividade tóxica disfarçada? Sabe, colocar o óculos cor-de-rosa para ignorar que tem um incêndio na sala. O fascinante aqui é que não tem nada a ver com negação. A verdadeira gratidão é um ato de ancoragem. Como naquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, que fala sobre o agora ser o tempo aceitável. Faz sentido. Eu gosto de pensar que a gratidão é tipo um extintor de incêndio químico para o cérebro. O pânico injeta cortisol e paralisa o raciocínio. A gratidão apaga esse cortisol, desliga o alarme da amígdala e deixa a pessoa enxergar a saída de emergência. É a diferença entre passividade cega e clareza estratégica. Pensa no Nick Vujicic, que nasceu sem os braços e as pernas. Era o cenário perfeito para o desespero e o ressentimento. Nossa, total. Mas ele estruturou a vida agradecendo pela mente brilhante, pela pequena porção física que podia controlar. E a tradição espiritual mostra isso também. Antes de multiplicar os pães e os peixes para a multidão, a primeira atitude de Jesus foi dar graças pelo pouco que tinha ali. A gratidão precedeu a expansão. Isso é muito forte. Mas, se a gratidão resolve o caos imediato, tem um outro gatilho de estresse muito moderno: a impaciência com o futuro. É o grande mal do nosso século. Pois é. Como manter a mente serena se o ambiente corporativo exige resultados imediatos e sucesso instantâneo? É um atrito violento com o nosso ritmo natural. Para neutralizar isso, a Lei 25 fala sobre confiar no processo. A natureza não tem como ser hackeada por atalhos. O bambu chinês é a melhor ilustração disso. A biologia do bambu é um absurdo. Você planta a semente, rega e passa o primeiro ano sem acontecer absolutamente nada na superfície. Segundo ano, nada. Terceiro, quarto, quinto ano, e o solo parece intocado. Qualquer um acharia que a planta morreu. Mas debaixo da terra, a planta está criando um sistema radicular gigantesco, uma base densa o suficiente para suportar o que vai vir. E aí, de repente, o broto emerge e cresce 30 metros em poucas semanas. Caramba, 30 metros? Sim, aquele período invisível não era dormência, era preparação estrutural. E a gente vê isso na história humana o tempo todo. O rei Davi escreveu salmos maravilhosos enquanto fugia e se escondia em cavernas, bem antes de assumir o trono. E indo para a cultura pop, os Beatles. A galera pensa neles lotando estádios, mas a base do império deles foi naqueles clubes subterrâneos minúsculos em Hamburgo, na Alemanha. Tocando horas e horas por dia. É 8 horas por dia, 7 dias por semana, ganhando quase nada. Aquilo ali foram as raízes do bambu se espalhando. Quando a fama veio, a técnica deles era inquebrável. E tem uma técnica que conecta muito com isso, do Neville Goddard, chamada de visualizar o resultado final. Em vez de pirar tentando controlar cada micropasso do caminho, o foco tem que ir para o sentimento da meta já realizada. Mas como faz isso na prática? O segredo é usar o estado hipnagógico. É aquela janela logo antes do sono profundo, onde o corpo relaxou, mas a consciência ainda está ali. As ondas cerebrais desaceleram para alfa e teta. Entendi. Nessas ondas, as barreiras da mente consciente caem. A técnica é imaginar uma cena muito curta, de uns 10 a 20 segundos, que mostre o objetivo alcançado. E o crucial é sentir a emoção de alívio ou triunfo antes mesmo de acontecer. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas eu vou fazer o advogado do diabo. Isso não soa como pensamento mágico? Sabe, ficar sentado no sofá imaginando uma mala de dinheiro e não fazer nada? Muita gente confunde mesmo, mas a diferença é a neuroplasticidade e o sistema ativador reticular, o famoso SAR. Ele é um filtro na base do cérebro. A cada segundo, os sentidos recebem milhões de bits de informação, mas a gente só processa uma pequena parte. O SAR decide o que entra. Ah, tipo aquele negócio de comprar um carro vermelho. Aí
De repente você sai na rua e só vê carro vermelho igual ao seu. Perfeito. Os carros sempre estiveram lá, mas o filtro do cérebro não considerava relevante. Com a técnica do Goddard, você reprograma o SAR de propósito. O cérebro passa a escanear oportunidades e padrões que se alinham com o objetivo. Então não substitui a ação real. Os Beatles ainda tiveram que tocar até o dedo sangrar. Exato. É o que as fontes chamam de paciência ativa. Você alinha o subconsciente para que as ações no mundo real sejam muito mais precisas e com menos ansiedade. Beleza, mas se a gente for honesto, tem uma sombra muito maior que sabota tudo isso. Um medo do desconhecido. E o maior de todos os medos, o tabu da morte. A Lei 26 aborda isso de um jeito que me pegou de surpresa. Ela trata a morte como uma bênção. É que a nossa cultura moderna trata a finitude como uma falha, algo para esconder. E o resultado é que esse medo invisível passa a governar tudo. Medo de arriscar, medo da opinião dos outros. E como os samurais lidavam com isso? As fontes falam do Miyamoto Musashi, né? Sim, o Musashi aceitava a própria mortalidade a cada amanhecer. O estoicismo tem isso também, com o momento mori, que significa lembre-se de que você é mortal. O Musashi entrava em duelo sem aquela esperança desesperada de sobreviver, mas já com as pazes feitas com o pior cenário. Sem o medo de morrer, o que sobrava era foco total e invencibilidade prática. E faz muito sentido. O próprio Jesus falava de vida eterna não como aquela imortalidade entediante de filme de ficção, mas como uma evolução contínua. Exatamente. Quando a morte deixa de ser um muro de concreto e vira um portal de transição, a intensidade de viver o hoje aumenta absurdamente. A finitude funciona como uma lente de aumento implacável. Eu adorei essa analogia. Então, o que tudo isso significa? Significa que a morte dá urgência e nitidez para o que importa. Fofoca de escritório ou curtida em rede social perde totalmente o peso. E o livro traz uma metáfora fisiológica linda sobre isso, relacionando o sono com o batismo diário. O sono é, na prática, uma pequena simulação de morte. A consciência apaga, o corpo fica paralisado e o dia acaba ali. E o despertar é um pequeno milagre biológico de renascimento, né? Isso, o batismo simboliza afogar a velha identidade e nascer de novo. A cada manhã, a gente tem a chance de fazer uma faxina psicológica, deixar para trás as crenças limitantes do dia anterior. Até a biologia apoia isso. O cérebro usa o sono profundo para lavar as toxinas. Tem uma faxina física rolando lá dentro. Com certeza, mas a gente sabe que, por mais que o mundo interno esteja em paz, as contas continuam chegando, o que nos leva à Lei 27, sobre o amplificador material, o dinheiro. O dinheiro costuma ser o grande vilão da paz no caos para muita gente. Sim, mas o dinheiro não é bom nem mal. Ele é puramente uma energia neutra. O grande problema é que as pessoas vão para os extremos. Umas acham que o dinheiro é sujo e romantizam a escassez, outras idolatram o acúmulo e viram escravas dele. E aí a analogia do amplificador faz muito sentido. Um amplificador de som não gera música, ele só aumenta o volume do sinal que já existe. Se conectarmos isso com um panorama maior, se a pessoa tem uma mente dominada pela paranoia e escassez, dar milhões para ela é só girar o botão de volume no máximo para um sinal distorcido. O chiado fica insuportável. Vai amplificar o medo de perder tudo. Por outro lado, se a pessoa tem uma mentalidade de abundância, cultiva a gratidão no presente e confia no processo igual o bambu chinês, o dinheiro vira uma ferramenta maravilhosa. Dá para ajudar a família, investir em inovação, impactar a comunidade. O dinheiro vira consequência dessa energia interna. É o reflexo final de alguém que realmente vive no presente e tem as raízes fortes. A estabilidade material vira liberdade. Nossa, isso amarra toda a nossa investigação de uma forma incrível. Encontrar paz no caos moderno não é sobre fugir para uma montanha. É uma engenharia interna. Começa parando de julgar o presente e treinando o cérebro com a gratidão. Requer a paciência ativa de um bambu e a coragem de usar a finitude como combustível, né? Exato. Bom,
para quem está acompanhando a gente, acho que deu para pegar muita coisa valiosa hoje. E eu queria deixar uma provocação final, aproveitando aquela ideia do sono como uma pequena morte. Já que fechar os olhos essa noite vai ser a morte final do dia de hoje, qual preocupação inútil, ressentimento ou crença limitante deve ser deixada no travesseiro hoje para garantir que o renascimento de amanhã de manhã seja muito mais leve? Caramba, essa é a grande faxina que pode mudar trajetórias inteiras. Fica aí para o pessoal pensar. Continuemos explorando esse conhecimento e a gente se encontra no próximo Mergulho Profundo. Um abraço e até a próxima!